26 letras bastam para escrever todas as palavras da maioria das línguas ocidentais. Na química, pouco mais de 90 elementos são capazes de formar tudo, absolutamente tudo que existe no mundo. Hoje o físico Marcelo Gleiser vai contar a incrível história do cientista que organizou o alfabeto da matéria e ainda descobriu a fórmula da vodka perfeita. Na metade do século XIX, a Europa estava em plena revolução industrial. Foi quando as máquinas começaram a substituir a mão do homem no campo, na indústria e nas cidades que cresciam cada vez mais. Agora, mais do que nunca na história da humanidade, era fundamental entender exatamente do que as coisas são feitas. Mas a essa altura, em pleno século XIX, que resposta os cientistas davam a quem fizesse a pergunta? O que é a matéria-prima do mundo? São Petersburgo, antiga capital do Império Russo. Uma das maiores cidades da Europa, metrópole com quase 5 milhões de habitantes. Foi aqui, no século XIX, que um cientista conseguiu pôr ordem no misterioso universo da matéria. Ele escreveu o alfabeto dos elementos que compõem tudo que existe no mundo. Ele se chamava Dmitri Mendeleev, a própria imagem do cientista excêntrico. Cabelos e barbas longas, temperamento explosivo, ideias revolucionárias. Mendeleev era o mais novo de 14 filhos de uma família pobre na fria região da Sibéria. A mãe sustentava todas essas bocas graças a uma pequena fábrica de vidro que tinha. Desde pequeno, o jovem Dmitri adorava o trabalho da mãe. Ele ficava fascinado em ver como o fogo fazia a areia se transformar em vidro. Mas um dia o fogo transformou também a vida da família. Um incêndio acabou com a fábrica de vidro. Sem ter como sobreviver, a mãe de Dmitri Mendeleev não teve dúvida. Viajou 1.400 quilômetros até São Petersburgo. Lá, o filho teria condições de estudar e ser alguém na vida. E foi o que aconteceu. Mendeleev estudou química na Universidade de São Petersburgo. E era tão bom aluno que se formou em primeiro lugar mesmo depois de passar um ano inteiro doente de cama. Em 1865, ele se tornou professor e veio morar neste apartamento da universidade, hoje transformado em museu. O diretor do museu conta que Mendeleev tinha mesmo uma personalidade difícil. Por isso, costumava passar muito tempo recolhido, trabalhando. Aqui, ele se dedicou ao que seria a missão de sua vida: botar ordem no misterioso mundo da matéria. Desde a Grécia Antiga, pensadores tentavam explicar do que eram feitas as coisas do mundo. Os gregos achavam que tudo era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Porém, mais de 2000 anos depois, na época de Mendeleev, a ciência já havia evoluído muito e os 4 elementos já nem podiam ser chamados assim. Já se sabia que a água, por exemplo, é um composto de 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. Na metade do século XIX, a ciência já sabia que elementos eram materiais puros, que não eram resultado de misturas. Ao todo, 63 deles já eram conhecidos. Mendeleev observou que alguns elementos têm características muito parecidas. Como as pessoas, alguns elementos têm personalidade forte e não gostam de se misturar com os outros. Mas também existem aqueles que se combinam muito bem. Bastava apenas encontrar um modo de classificar esses elementos. Estava claro que os metais formavam uma família. Afinal, ouro, ferro e cobre são muito parecidos. Mas outros elementos não são nada metálicos. Hidrogênio e oxigênio, por exemplo, são gasosos à temperatura ambiente. Dia e noite, Mendeleev se perguntava: será que havia uma forma de classificar todos esses elementos? Dizem que um dia, Mendeleev se refugiou na sua casa de campo na Sibéria para buscar uma solução para o mistério da classificação dos elementos.
Como gostava de jogos de paciência, recortou cartões com os nomes dos elementos conhecidos e foi tentando arrumá-los para descobrir uma ordem. Ele varou a madrugada sem conseguir encontrar uma solução e adormeceu sobre a mesa. Segundo a lenda, num sonho, ele viu a resposta para o enigma da matéria. Mendeleev descobriu que os elementos que compõem tudo o que existe no mundo podem ser divididos em ordem crescente em grupos ou famílias, cada uma com características que se repetem periodicamente. Ele organizou então os 63 elementos conhecidos na época nessa tabela periódica, algo que hoje qualquer estudante de ensino médio conhece. Mas o temperamento do velho cientista era tão difícil que ele não conseguiu ser eleito para a Academia de Ciências da Rússia. Deprimido, ele se afastou das pesquisas acadêmicas e passou a trabalhar no Instituto Russo de Pesos e Medidas. E foi aí que ele realizou uma descoberta que o tornou ainda mais famoso na Rússia. Sempre interessado na composição química das substâncias, ele descobriu a fórmula ideal de uma paixão nacional, a vodka. A fórmula de Mendeleev exige que a vodka perfeita tenha uma parte de álcool para 2 de água. Os russos gostaram tanto da vodka de Mendeleev que a sua fórmula virou lei. Na Zdarov. Como tantos gênios antes e depois, Dmitri Mendeleev morreu sem ter o reconhecimento que desejava. Ao longo dos anos, outros cientistas foram fazendo descobertas. E hoje sabemos que o número de elementos naturais na tabela periódica é de 94. A contribuição dele vai acompanhar a humanidade para sempre. O cardápio dos ingredientes que compõem tudo o que existe no mundo está organizado na tabela periódica de Mendeleev. Os animais, as plantas, as nuvens e as montanhas, tudo é apenas resultado de combinações entre esses 94 elementos. Semana que vem, a vida e a obra da maior cientista mulher da história,